Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Pedro Paulo. Nós vamos tratar aí hoje sobre princípios do direito penal. Hoje é a nossa segunda aula da nossa série aí, né? Então vamos lá. Conceito de princípio. Princípio, do latim principium, do grego arche, do italiano principium e do inglês principle. Bom, claro, a brincadeira é uma referência ao filme Tropa de Elite, aquela cena bem famosa. Na verdade, princípio vem do latim mesmo, ele significa primus, o que vem antes. Nós vamos trazer aí o conceito do Miguel Reale, onde ele diz que são verdades fundantes de um sistema de conhecimento, ou seja, né, são verdades que fundam aí o nosso direito penal, e elas são admitidas por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática, de caráter operacional. Então, aí no decorrer dos nossos princípios, a gente vai ver que alguns, né, eles são evidentes e outros não são tão evidentes, né? Ele vai ter uma característica mais de ordem prática, né? Mais dá para poder nos dar essa operação. E são como pressupostos exigidos pela necessidade da pesquisa e da praxis, né? Então, como eu já disse, eles são aí alguns pressupostos para que a gente possa ter pelo menos um norte, né? Algumas verdades aí que vão fundar. Porque sem um princípio aí, sem um norteamento, né? Que a gente vai ver aí que funda no Estado Democrático de Direito, eles vêm sendo trazidos aí pela própria origem histórica, né? Onde a gente não vai tratar aí nessa aulinha de hoje. Mas a gente tem que compreender que elas são verdades, né? Estabelecidas, independente do que você acredita, né? Esses são os princípios adotados pelo nosso Código Penal brasileiro. E o primeiro princípio é o da legalidade. Ele está no artigo 1º, onde ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal, né? Então, não há crime sem que haja uma lei, né? Você não vai poder ser preso se não houver uma lei tipificando a conduta que você adotou. O segundo princípio, que vem para complementar o princípio da legalidade, é o princípio da reserva legal. Ele está ligado com o princípio da legalidade, por quê? Se não há crime sem lei anterior, é importante a gente saber quem vai poder estabelecer leis, né? Então, o princípio da reserva legal ele vem justamente para isso, né? Ele vai limitar quem pode estabelecer as leis que possam gerar a prisão, né? Que é as leis penais. E no artigo 22 da Constituição Federal está estabelecido que somente a União pode estabelecer leis de direito penal, né? A gente vê também aí o princípio da legalidade e as leis vagas, indeterminadas ou imprecisas, né? Então a gente pode... Bom, claro, né? Você aí vai perceber que se uma lei for vaga, né, vai abrir muita margem para interpretações absurdas, né? E é justamente isso que o princípio da legalidade visa coibir, né? Interpretações absurdas. Então, a lei penal ela vai ser sempre taxativa, né? Ela sempre vai tipificar a conduta de maneira taxativa para que não haja margem de interpretação. Então, esse aí é um assunto bastante discutido, né? Porque se houver margem, né, o princípio da legalidade vai por água abaixo, né? Então, mais um princípio aqui, o princípio da intervenção mínima, né? O princípio da fragmentabilidade, ou a última ratio, né? Como a gente já viu lá na aulinha anterior, né? Se você não viu, reveja, porque é uma das características do direito penal, né? Ele vai aí coibir certas atitudes, né? Certas ações, ações típicas, né? Ele vai tipificar somente algumas ações, né? Ele vai minimamente, só a última parte, né? Somente o essencial, o indispensável, né? As condutas gravíssimas, né? Que ele vai aí tratar o direito penal e vai estabelecer penas e medidas de segurança, né? Como a gente já viu. Próximo princípio, o princípio da irretroatividade penal. A gente encontra lá no artigo 5º também da nossa Constituição Federal: a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Ou seja, se sair uma lei nova, ela te prejudica, não vai ser aplicado para você, né? A não ser que você adote a conduta tipificada pela lei posteriormente à edição da lei. Ou então, se você, por exemplo, se encontra preso, digamos, e sai uma nova lei, digamos que aquela conduta que você adotou não é mais crime,
Então aí você vai ser beneficiado. Então ela não vai retroagir, a não ser que seja para te beneficiar, caso você seja réu. Agora o próximo princípio, o princípio da adequação social. Bom, caso haja lá uma lei definindo crime e certa ação, e em contrapartida haja um costume, né? Aqui a gente tem aí estabelecidos, aqui a gente trouxe o mapinha das fontes do direito penal, olha só, né? Que dentro, uma aula dentro da outra, a gente não vai tratar, não vai explorar a fundo ela hoje, mas só para ter claro aqui, a gente tem duas fontes, a material e a formal. Tem as formais imediatas, que são as leis, e as mediatas, que são os costumes, princípios gerais de direitos, né? Então a gente pode ver aqui que o princípio da adequação social está bem ligado ao costume. Um exemplo consolidado aí pela nossa doutrina, ele é o brinco no bebê recém-nascido, né? Recém-nascido assim, entre aspas, né? No bebê, as mães aqui do Brasil têm o costume de colocar um brinquinho no bebê, né, para poder ter um certo tipo de adorno, né, para poder embelezar, né, e claro, como é que isso vai ser tratado dentro do direito, né? A gente tem que ter aí um certo tipo de adequação para que não haja aí para que a mãe não seja enquadrada dentro da lei da palmada, né? Então isso a gente pode ver aí que tem uma certa adequação social estabelecido pelo costume, né? Então aí a gente pode ter alguns outros exemplos, mas o exemplo mais consolidado e mais claro que a gente pode ter aí é esse, né? Do brinco na orelha do bebê, que não é crime. Um outro princípio é o princípio da insignificância, né? Ou o princípio da bagatela. E bom, é importante a gente ter em mente que esse princípio da insignificância pela gravidade material, né? Por exemplo, um garoto que roubou um chiclete de uma loja de conveniência, ele não merece ser preso, né? Porque é materialmente insignificante o objeto que foi aí furtado, né? Ou roubado. Claro, furtado, né? E então aí a gente veria claro, esse princípio está aí para poder, né, como a gente já viu lá no começo, para poder dar uma certa ordem, né, para poder ter uma aplicação efetiva, né? Já pensou se a gente tivesse que prender aí toda pessoa que roubasse aí um chiclete, né? Aí seria impossível, né? Logicamente. O próximo princípio é o princípio da ofensividade, né? Onde ele vai tratar aí que somente aquelas ações que geram um risco, né? Os que ofendam o objeto tutelado, que merecem ser punidas, né? Mais uma aí tem que se enquadrar, né? Todos os tipos, né? O direito penal brasileiro obedece esse princípio, né? O princípio da ofensividade, que, bom, de maneira clara, o crime ele tem que ofender o objeto tutelado, né? Pode ser a ameaça, uma ofensa, né? Ou então própria lesão, né? Uma ofensa, né? Mas se não houver essa ofensa, não há crime. O próximo princípio, o princípio da culpabilidade, né? Ninguém responderá por um resultado absolutamente imprevisível se não houver obrado, pelo menos com dolo ou culpa. Bom, a gente tem aí dentro do direito penal, para ocorrer um crime, é necessário a conduta típica, né, que está estabelecida lá no nosso código, o nexo causal e a culpabilidade, né, porque a conduta do agente tem que ter ou culpa ou dolo, né? Isso é o que traz o princípio da culpabilidade, né? E se não tiver culpa nem dolo, não há crime. Então esse princípio da culpabilidade é bem importante aí para nós. No direito penal temos um triplo sentido de culpabilidade. A culpabilidade como fundamento da pena, né? Então, claro, como a gente disse, se o sujeito é culpado ou não, né? Quando o juiz lá bate o martelo e diz culpado, esse é um tipo de culpabilidade. Temos outro tipo, como elemento de determinação ou mediação da pena, né? Isso em qual grau ele é culpado, né? Quem é mais culpado, quem é menos culpado, né? Quem é o coadjuvante, quem é o principal aí, né? Dentro de um crime. Então, essa proporcionalidade
proporcionalidade dentro de um crime também é uma característica da culpabilidade, né? Então a gente tem aí 3 elementos. E o último, culpabilidade como um conceito contrário à responsabilidade objetiva, né? Então ele tem culpa, né? Ele agiu com culpa ou com dolo, né? Com a intenção. Ele é culpado, é um crime culposo ou um crime doloso, né? Então isso é importante a gente diferenciar, né? Mas o princípio da culpabilidade é isso aí, né? Se ele agiu com dolo ou culpa. Então a gente estabeleceu os 3 tipos de culpabilidade, que vai ser importante aí mais para frente. O princípio da proporcionalidade. Esse princípio é importante, né? É um princípio de valoração dentro das penas estabelecidas pelo nosso Código Penal. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, a lei só deve combinar penas estritamente necessárias e proporcional ao delito, né? Então, se a gente tratar aí um furto como a gente trata um homicídio, a gente vai ver uma desproporcionalidade, né? E eu queria ler com vocês aí um trecho do livro dos Delitos e das Penas, de César Beccaria, né? Se uma pena for igual ou aplicada a 2 crimes que prejudicam a sociedade em graus diferentes, nada impedirá o homem de cometer o crime pior se com ele obtiver maior vantagem, né? Então aí, né? Ou seja, né, se ele pode, se o pouco e o muito, né, se um crime grave e um crime mais brando é punido da mesma forma, né, ele vai sempre optar pelo que ele tem mais vantagem, né? Então aí o princípio da proporcionalidade visa coibir, né, esse tipo de ações, né, avisando para o sujeito, se você fizer algo muito ruim, você vai ser muito mais punido, né? Então isso aí é o princípio da proporcionalidade. A gente trouxe aí, né, um clássico, né, dos delitos e das penas, indico para vocês, né, fica a dica. Próximo princípio da humanidade, né? Bom, no artigo 1º lá, né, dos fundamentos da República, no inciso 3º, um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana, né, tá instituído lá na nossa Constituição Federal. No artigo 5º também trago esse princípio, né? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, né? Então, sempre tem que ter tratado aí como um ser humano. E também, né, como artigos aí, como normas que vão corroborar aí esse princípio, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento ou cruéis, né? Então, tudo aí para reforçar que o sujeito, né, que o criminoso vai ser tratado sempre com humanidade, né? E aí a gente tem aí a baliza que vai delimitar até onde o direito penal pode ir. Está estabelecido lá na nossa Carta Magna. Então é isso aí. Esses são os principais princípios, os mais relevantes para você saber. A gente trata com mais profundidade sobre os temas de direito lá no nosso canal do Instagram, onde a gente redige textos lá muito mais profundos. Peço para você dar uma visitada lá, é @direito.pedropaulo. Peço para que você se inscreva, que você deixe o seu like. E fiquem com Deus, um abraço e até mais.